Nós vamos meditar numa palavra hoje que fala de milagres, amém? E talvez seja uma história conhecida, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar algo especial sobre a sua vida nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. O verso é o 16. A história é bem grande, mas eu vou ler só o verso 16. E o Senhor vai falar grandemente ao nosso coração. Capítulo 6, versículo 16. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, em Josué, capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que tocando... Aleluia. Eu deixei meu óculos na Bíblia, né, irmãos? Oh, Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Tem que se afastar assim, ó, para ver. E sucedeu... Ah, glória a Deus. Esqueci que agora a gente tem telão. Oh, glória. E sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez a trombeta, diga, pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo, gritai. Aleluia. Glória a Deus que a gente é um povo barulhento pentecostal, amém? Quem gosta de dar um glória aí? Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Curve a sua cabeça nesta hora. Pai, nós glorificamos ao teu nome, Deus, por cada cântico entoado nesse lugar, por cada louvor, por cada momento de adoração a Ti, por cada palavra, Senhor, de adoração ao Teu nome. E neste momento, ó Deus, nós vamos falar, nós vamos, ó Pai, ouvir de Ti, do Teu Espírito Santo, um momento de um grande milagre. E nós queremos aprender, porque nós queremos viver milagres nesse tempo. Senhor, a nossa expectativa é de um Deus que nos abençoa, que nos completa, que nos faz entender que tudo é possível quando nós cremos. E isso, ó Pai, não é por merecimento nosso, mas é porque sabemos que o Senhor é um Deus que ama. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. E nós te pedimos nesse momento que o Senhor venha falar aos nossos corações. Espírito Santo, toma o teu lugar de honra neste lugar. E venha falar profundamente aos nossos corações. Porque sabemos, Deus, que a Tua palavra se derrama deste altar. E quando a Tua palavra é derramada, Senhor, eu creio que Tu penetra em corações, ó Deus. E que cada um que chegou nesta noite nesse lugar possa receber algo do trono da Tua graça. Que não seja de mim, que não seja, ó Pai, a sabedoria humana. Esvazie-me disso neste momento, para que a unção do Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus, diga amém. Sente-se aplaudindo ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui é uma passagem conhecida. É uma passagem conhecida que, às vezes, desde a escolinha bíblica dominical, na salinha das crianças, a gente ouve. É um dos maiores milagres da Bíblia. É a queda das muralhas de Jericó. E você sabe já dessa história, do contexto. O povo de Israel tinha a promessa de Deus, a herança de uma terra. Mas quando eles chegaram até essa terra, Josué ele envia 2 espias. Moisés envia 2 espias, que é Josué, que está aqui nesse momento, entrando para possuir a terra. Ele envia Moisés, quando ele ainda é um líder, ele envia Josué e Caleb, 2 espiões, para olhar a terra. E a Bíblia diz que foram outros com eles, mas os outros que foram com eles, eles chegaram para Moisés com uma perspectiva frustrada, com um olhar desencorajado, dizendo, olha, lá é uma terra que é muito boa, mas lá tem gigantes, lá tem pessoas poderosas, e é impossível a gente entrar naquele lugar. Mas Josué e Caleb, eles não olharam a dificuldade, eles olharam o que tinha de bom naquela terra. E falou assim, a terra será nossa.
E eu quero te encorajar nesta noite a entender que Deus tem o melhor para a sua vida. Eu quero te encorajar nesta noite a entender que as promessas de Deus ainda estão de pé para mim e para a sua vida. Só que às vezes, querido, a gente coloca algumas situações que são limitantes para o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Mas às vezes nós temos uma fé limitada. E dentro de uma fé limitada, Ele não pode agir. Sabe quem pode impedir o milagre? Sabe quem pode impedir das coisas acontecerem? Nem Satanás pode isso. Você tem noção? Nem Satanás pode impedir o milagre na sua vida. Pastora, o que pode impedir o milagre na minha vida? Diga, eu. Porque depende da minha fé. Depende de até o quanto eu deixo Deus agir na minha vida e até quanto eu creio que o meu Deus é o Deus das impossibilidades. Porque quando é possível, a gente sempre vai colocar o mérito, querido, em alguém. Quando é possível que alguém arrume uma vaga para você, você vai achar foi um amigo que me abençoou. Quando você encontra um médico que resolve o seu problema, você fala, foi um médico. Quando você toma um remédio, você coloca ali. Claro que Deus tem todas essas ferramentas para agir. Mas às vezes tem situações que a gente corre para todo lado e parece que tudo se fecha. E aí a gente precisa colocar a nossa fé em ação. E às vezes tem portas que Deus mesmo fecha. Para quê? Para a gente poder entender que a nossa maior dependência, você pode pedir a alguém para te ajudar, é claro, Deus deixou instrumentos na terra, mas a sua maior dependência tem que ser Ele. Tem que entender que se teve alguém para te ajudar, foi porque Ele enviou. Se tem um médico para abençoar, foi porque Ele deu a sabedoria humana. Tudo vem de Deus. O homem se perde na sua própria sabedoria. A última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre isso. Às vezes Deus não age por conta da autossuficiência humana. E nós precisamos entender que tudo que tem, que existe, são ferramentas. Você tem que olhar e perceber Deus em cada detalhe da sua vida. É preciso perceber Deus em cada detalhe da nossa vida. Esse texto aqui de Josué, ele fala sobre a tomada da cidade de Jericó. E eu quero falar para você que qual era a missão de Josué? Eu estava pensando, falei, qual era a missão de Josué? Talvez a gente pense que a missão de Josué era derrubar as muralhas. Vire para quem está ao seu lado e fala assim, era derrubar as muralhas? Era essa a missão de Josué, querido? Eu quero dizer para você que a missão de Josué nunca foi essa. Essa não era a missão de Josué. A missão de Josué era se apropriar da promessa de Deus. Sabe qual é o problema? É que no meio da adversidade a gente enfrenta a dificuldade como objetivo principal. A dificuldade não é o objetivo principal. O objetivo principal está atrás dessa dificuldade. É preciso você entender e enxergar que atrás da dificuldade tem uma promessa e ela já está decretada para você. Ela já foi decretada para mim. Porque se Josué, ele fosse olhar a muralha, querido, ele iria desistir. E muitas pessoas hoje, quando veem o que está antes da sua promessa, ela desiste. Falta de confiança em Deus. Se Josué fosse olhar, e eu fui estudar um pouquinho sobre a muralha, e os teólogos dizem, afirmam, que a muralha ela tinha cerca de 10 metros de altura. 10 metros de altura. De largura, ela tinha 4 metros.
Sabe o que isso nos leva a entender? Que aos olhos humanos, sim ou não, igreja? Aos olhos humanos era o quê? Impossível. Mas eu louvo a Deus, porque nós cantamos aqui, e isso não pode ser somente poético na sua vida. Você não pode cantar isso da boca para fora. Ele é o Deus do impossível. Se Josué fosse olhar, ele desistiria. E a Bíblia diz que Josué, ele na sua chamada, ele teve momentos de aflições. Ele teve momentos de temer. Mas não é o temer do medo. É o temer a responsabilidade. Ele não se achava o suficiente para ser um líder e o líder de Israel. Porque quando você, querido, vai tomar a frente de uma situação, quando você vai substituir alguém que é fracassado, isso é fácil, não é? A pessoa já é fracassada, a pessoa não faz nada direito. Se você fizer um melhor pouquinho, o melhor mais um pouquinho já vai estar bom. Agora, quando você pega a pessoa que é o cara, e Moisés era o cara. Moisés foi o libertador do povo de Israel do Egito. Moisés recebeu as tábuas da lei. Moisés, ele fez proezas que foram as 7 pragas. Ele falava e as coisas aconteciam. Ele orava e mesmo estando ali com um povo que era difícil, com um povo que não aprendia, Deus tinha misericórdia do povo por causa de Moisés. Ele era um homem pecador, era um homem falho. Tanto que Deus falou para ele depois de toda a caminhada. E a gente tem que entender até onde vai o propósito de Deus na nossa vida. Deus falou para Moisés: você vai até aqui, mas você não vai entrar na terra prometida. Porque ele também teve falhas. E essa missão ficou para Josué. E Josué falou assim: Eu. E a gente vê no livro de Josué, o tempo todo, Deus encorajando a Josué: seja forte, seja corajoso. Eu quero dizer para você que coragem não é a ausência de medo. A coragem não é a ausência de você falar assim: eu estou de boa. Não, Josué estava preocupado. Diga comigo, preocupado. Às vezes, diante de uma situação, é normal que você fique preocupado. Mas eu quero dizer que a coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é você vencer o medo. Esse é o corajoso. Talvez você olhe e fale assim: não, a pastora Silvana, ou o líder, ou o diácono, ou alguém, ele é corajoso. Não, querido, não é. Todos nós temos momentos em que nós sentimos medo. Temos momentos de angústia. Isso é normal do ser humano. Mas o corajoso não é que ele não tenha medo. Não é a ausência desse sentimento. Mas é aquele que mesmo com medo, ele se levanta e fala: eu vou encarar. E Deus nesta noite quer levantar aqui pessoas corajosas para enfrentar as suas batalhas, as suas guerras, as suas muralhas, porque depois dela tem promessa de Deus para a sua vida. Tem milagre de Deus. Se você crê, aplaude a Ele. Tem milagre de Deus para a sua vida. Com relação a isso, queridos, o Espírito Santo me traz à memória aqui que você sabe que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. A gente sente medo? Jesus também sentiu. Tudo que você possa pensar que um ser humano sinta, Jesus também sentiu. E chegou no momento em que Ele iria passar pela crucificação, Ele falou: Senhor, se for possível. Naquele momento Ele estava o quê? Se sentindo o quê? Angustiado. Porque Ele sabia que o que viria era muito difícil. E Ele pede para Deus, Ele ora: se for possível, passa de mim esse cálice. O que Ele estava falando? Se for possível, me livra. Se for possível que não aconteça, se tiver alguma solução, mas contudo seja feita a tua vontade.
Tem muita gente nesta noite que deve estar pensando assim: poxa, eu não queria passar por isso. Senhor, eu não queria mais essa situação na minha vida. Mas, querido, nesta noite, fale ao Senhor: Senhor, eu estou passando essa prova. Contudo, seja feita a tua vontade. E eu tenho uma boa notícia para você. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Então aplauda ao Senhor, porque a sua vida, a sua história, que hoje pode estar doendo, vai ser uma história para alicerçar outras vidas lá na frente. Porque a palavra diz: o que eu faço hoje, tu não entendes, entenderás depois. Às vezes, num momento de aflição, a gente não entende por que está passando aquilo. Mas aquilo vai fazer você alicerçar outras vidas. O seu milagre vai alicerçar outras vidas, como o milagre que o povo de Israel passou com Josué, está nos alicerçando hoje a crer que Deus pode suplantar todos os muros, todas as barreiras. Deus pode todas as coisas. A gente cria no nosso coração, querido, a tese da impossibilidade. A gente coloca na nossa mente que essa situação é impossível. E aí eu falo para você o que eu falei aqui no início. Tudo que o inimigo precisa das nossas almas é que a gente coloque no nosso coração a tese da impossibilidade. Isso aqui não é possível. Isso Deus não vai fazer. E eu quero dizer que a tese da impossibilidade confronta a tese da fé. A fé, querido, ela faz o sobrenatural. A fé, ela move montanhas. A fé, ela derruba gigantes. A fé derruba muralhas. A fé faz tempestade acalmar. A fé faz paralítico andar. A fé faz cego enxergar. Ei, a fé vai mudar esse problema na sua vida. Eu não sei qual é. Mas o Espírito Santo que sonda está neste lugar, dizendo: para de colocar no seu coração que é impossível. Quem somos nós para limitar um Deus que é ilimitado? Quem somos nós para dizer que uma situação não tem jeito? Ele é o Deus que ama quando as coisas se tornam impossíveis. Porque enquanto é possível, Ele não coloca a mão dele. Mas quando se torna impossível, as potentes mãos do Senhor estão estendidas. É isso que diz a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que quando você coloca no seu coração: é impossível eu ter um casamento feliz. É impossível. Você está impedindo Deus de agir. Quando você fala: é impossível eu conseguir aquele emprego, você está limitando Deus de agir. Quando você fala: é impossível a minha família ser uma família harmonizada, você está impedindo Deus de agir. Eu quero te encorajar nesta noite a começar a ser profeta sobre a sua própria vida. Você vai começar, você vai sair daqui, e mesmo que você não veja, você vai começar a falar: o meu marido é uma bênção. Os meus filhos são uma bênção. Aquele emprego vai ser meu. Querido, vai em frente à empresa que você quer trabalhar. Levanta a sua mão para lá e faça: um dia eu vou estar nesse lugar. Sabe por quê? Antes de 2005 eu tinha feito a prova da Prefeitura do Rio. E eu passei, alguns aqui conhecem essa história, eu passei em 5.000, vai fumaça. Meu Deus do céu. Só tinham 3.000 vagas. E eu fiquei na reserva. O concurso foi prorrogado por 2 anos. E aí era já abril. E em junho terminava a validade do concurso. Mas eu não deixei de crer. Todo aniversário meu pedido era esse: Senhor, meu chamado, Senhor, tem que me chamar. Meu sonho era ser da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ser professora da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu falei: Senhor, aí sabe o que eu fazia? Eu ia para a academia Aquafísio que tinha ali, não sei nem se ainda tem, e eu passava sempre em frente a uma escola pública que tem ali, a Frei Vicente de Salvador. Eu passava em frente àquela escola e eu falava assim: Senhor, um dia eu vou estar dentro de uma escola. Um dia eu vou estar dentro de uma escola. E chegando o encerramento do concurso, era abril, querido, maio, junho, 2 meses. E eu era 5.450, ainda tinha quase 2.000 pessoas na minha frente. Aí, querido, eu quero dizer para você que em abril eu estava numa campanha
né? Hoje a gente fala projeto, mas naquela época a gente falava campanha das águas. E estava lá a campanha das águas com a minha mãe de manhã e eu tocando no culto dela. E eu lembro exatamente a música que eu estava cantando assim, move as águas, Senhor, uma música antiga. Move as águas, Senhor, move as águas. E naquele tempo, querido, não tinha isso aqui não, internet, celular era só para ligar mesmo, né? Não existia internet. E a chamada, né, a convocação, ela chegava até hoje ainda chega pelo telegrama, mas a gente acompanha hoje pela internet, né? Mas naquela época não tinha. E a gente eu comprava todo santo dia o jornal Dia. Todo dia, para olhar, para ver se estava lá a lista da convocação. E nada. Faltava 2 meses, mas eu lá na campanha pedindo para quê? Meu chamado. Tinha 2.000 e poucas pessoas na minha frente, irmão. Quando eu estou lá na igreja de Padre Miguel cantando, quem já foi na igreja de Padre Miguel tem uma escada assim, e eu estou lá cantando, né? Um projeto, estou cantando assim com o microfone, tocando violão, e eu vejo o Luciano subir a escada. Eu falei assim, aconteceu alguma coisa, que meu irmão não ia na igreja de manhã. Quando eu estou cantando assim, move as águas, Senhor, ele pegou o jornal e fez assim para mim. Aplauda o Senhor, irmão. Quando ele fez assim com o jornal, eu comecei a chorar. Irmão, foi no rabo da fila. Foi no rabo da fila, assim, sabe? Mais uns 50 atrás de mim. Depois meu pai testemunhou aqui, foi uma luta para eu tomar posse. Deu problema de tanto cantar na igreja, deu feno. Falei, Senhor, não aceito. Eu gastei minha vida louvando ao teu nome. Vocês viram testemunho de cura aqui na quarta-feira. E no final eu fui lá, tomei posse da minha vitória. Caminhando para 17 anos no município do Rio de Janeiro. Já fui diretora de escola, agora eu estou em outra área. Mas Deus fez o sobrenatural, amados. A gente não pode deixar de crer. E quando eu pensei que já estava com a bênção na mão, chegou lá, o exame era assim da voz, né? Um computador aqui. Aí você faz ligado num computador que mede assim, ó, as ondas, né? E o teste era feito no computador. E quando a médica começou, a fonoaudióloga, faz isso, faz aquilo, ela falou assim, ó, temos um probleminha. Aqui tá dando problema na sua voz. E aí eu vou para o otorrino, vou para o fonoaudiólogo, tudo. E o otorrino falou assim, vamos fazer o seguinte, você tem uma dupla fenda. Você vai passar 15 dias sem falar. E eu passei 15 dias. Gente, marido fecha junto com a gente, né? Marido é uma bênção. Vocês gostam que eu gaste o André, né? Amém? André é bênção ou não é bênção, irmãos? Aí, eu fui lá para Garatucaia, ficar lá longe de todo mundo, né? Na praia, para relaxar. E o Isaac era pequenininho, não era o Nicolas, não. Era o Isaac, era pequenininho, tinha uns 4 anos, 5. E o médico falou assim, ó, você não pode falar. Então, tudo que eu queria durante 15 dias, irmãos, olha, a gente só valoriza as coisas quando a gente perde, né? Gente, olha, que agonia não poder falar. Olha, é um jejum que eu vou te dizer, tem que fazer esse jejum, né? 15 dias sem falar, misericórdia. Uma mulher, pense, mulheres, que a gente gosta de falar, né? Nem fofoca a gente gosta de fazer, só pedido de oração. A gente pede oração pela vida da irmã, pela vida do irmão, né? É assim, que a gente não faz fofoca, a gente faz pedido de oração. Não podia fazer nenhum pedido de oração, nada. Só no papelzinho escrevendo. E aí meu filho pequenininho, sem entender nada, mamãe, fala comigo. Aí eu fazia assim, né? Aí o André ficava assim para mim, E o André? O Nicolas pedindo as coisas, o André olhava para a cara dele, E o André? Solidário, irmãos. Ao meu jejum, o André fez jejum também. Eu quase gritando, nervosa, fala com a criança, em nome de Jesus. A criança vai pensar o quê? Meu pai e minha mãe não me amam mais. Ninguém mais fala comigo, nem minha mãe fala comigo, nem o André. Aí ele falava assim, no máximo sim ou não, para o Isaac. O Isaac lá, sem entender nada. Minha mãe não fala, meu pai também não fala. Voltei para o otorrino, ele falou assim, você fez? Falei, fiz. Eu falei, fiz.
Aí ele olhou, não é possível, dentro de mim, glória a Deus, a fenda fechou, glória a Deus. Ele, não é possível, deixa eu fazer o teste de novo. Você fez o jejum vocal? Eu falei, fiz. Ele, a fenda aumentou de tamanho. Isso era uma quinta-feira, passou sexta, passou sábado, domingo eu fui para a igreja. E domingo estava lá a pregação, o tema da pregação era tome posse da sua vitória. Eu ainda tinha, irmãos, mais uma semana para me apresentar na prefeitura. E o otorrino já tinha dito que eu tinha piorado. Aí eu ouvi aquela pregação, tome posse da palavra, tome posse. Naquele dia eu dei glória, naquele dia eu chorei, naquele dia eu cantei, não adiantou nada, né? Então a gente chuta o balde. Aí no meu coração fui para casa, cheguei em casa e falei assim, pai, amanhã eu vou lá na prefeitura fazer o teste. Ele, que isso? Não, você tem até sexta-feira, espera mais um pouco, vamos fazer de novo. Falei, não, pai, eu vou, vai ser o que Deus quiser, mas eu vou enfrentar. Existia uma muralha chamando teste fonoaudiológico. Quando eu fui já não tinha mais aquela montoeira, mais de 500, não tinha mais. Era só eu na sala, eu falei, meu Deus, agora que a mulher vai pegar pesado mesmo, né? Ela começou, botou o aparelho aqui em mim, botou lá, conversou comigo, perguntou se era meu sonho. Eu falei, era meu sonho e tal. E eu comecei a fazer os exercícios, tem que contar até 30 sem respirar, eu não conseguia fazer isso. Faz um A agudo, um A alto. Aí ela conversando comigo, tá bom, Silvana, o teste acabou. E a folha estava assim, de frente para mim, ela não falou nada. Eu só vi a letrinha dela desenhar assim, o A. A gente que é professor, a gente lê de cabeça para baixo, né, irmãos? A gente acostuma com o aluno escrever, a gente olhar. E eu fui olhando ela desenhar o A, o P, o T e o A. Apta. Aí, olha só. Ela pega o papel e falou assim, olhou o relógio. Era até as 4 horas e era 3 e pouquinha. Era um prédio que se fazia o exame médico e no outro a gente ia para tomar posse na prefeitura. O tema da mensagem qual foi? Qual foi que eu falei? Tome posse. Ela me dá o papel e fala assim, ainda dá tempo, vai lá e tome posse. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, querido. A fenda sumiu, eu fiz o teste e tomei posse, corri, falei, pai, ele, tu vai hoje? Eu falei, eu vou agora, eu quero ir agora. Eu cheguei lá quase fechando, assinei lá aquele livro. No outro dia eu estava aqui no Oitava CRE. Deus é Deus de milagre. 2016, eu fiz outra vez a minha segunda matrícula, irmão. Aí Deus foi mais misericordioso comigo. Você lembra em qual classificação eu tinha passado? 5.400 e pouco, né? Em 2016 eu faço prova para minha segunda matrícula, porque eu dobrava, e a minha segunda matrícula não era oficial. Aí, quando a gente fica doente, perde, chega na época de Natal, a gente não ganha, só ganha o salário. Falei, Senhor, eu vou fazer prova de novo. E aí eu já tinha feito algumas provas, não tinham conseguido. Eu fui buscar a minha vitória, voltei para fazer curso e tal. Aí o concurso de 2016, você lembra a minha classificação? 5.400 e pouco, 56, 52, alguma coisa assim. Fiz o outro concurso para minha segunda matrícula em 2016. Me pergunta a minha classificação? 35ª. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aí, falei assim, Senhor, de novo, né? Aquela peleja, né? Teste de garganta. Falei, Senhor, agora eu sou pregadora, agora piorou, Jesus. Cheguei lá, falou assim, você já está há mais de 10 anos, né, na prefeitura, foi 2016, está há mais de 10 anos na prefeitura, você nunca teve licença por problema de voz. Não precisa fazer o teste, está aprovada direto. Ah, pode aplaudir que esse é o nosso Deus, amado. Ele é Deus de vitória. Vocês acreditam que na segunda matrícula eu não precisei fazer o teste, porque eu nunca precisei me licenciar por causa da voz. Nosso Deus é poderoso. E a Bíblia diz aqui, ó, a gente não pode dizer, irmão, não vai dar, eu não vou conseguir, o problema está aqui. Deus faz o problema sumir. Deus faz desaparecer. Quando a gente está na dependência dEle, Ele faz o sobrenatural. Nós criamos muralhas que são inderrubáveis. Nós é que criamos essas muralhas. Para Deus é possível.
Aqui eu coloquei que quando nós entendemos que para Deus tudo é possível, Ele faz uma muralha se tornar uma cerquinha para você passar. E eu quero que você entenda tudo que Josué fez. Josué ele entendia que o exército dele não conseguiria derrubar aquela muralha, mas ele fica atento à voz de Deus. E eu quero te chamar nesta noite a estar atento à voz de Deus. Ele faz um planejamento. Ele começa a rodear a cidade, ele mapeia os muros de Jerusalém e coloca todo o povo de Israel, todo o povo, até levitas, sacerdotes, todos, numa estratégia que não era uma estratégia bem militar, mas era uma estratégia espiritual. E ele vai e cerca a cidade. E quando o povo de Jericó vê que a cidade está cercada, a primeira coisa que não entra lá é alimento, porque o povo de Israel está ao redor da cidade. E aí eles não têm alimento. Eu quero dizer para você que às vezes nós precisamos enfraquecer aquilo que alimenta a nossa incredulidade. Às vezes você olha o noticiário no jornal, não tem emprego, eu não vou conseguir. Você está alimentando o inimigo. Josué deixa de alimentar. Josué cria uma barreira para que não entre alimento em Jericó. E às vezes a gente conversa com uma pessoa que só te bota para baixo. Você está alimentando, é a voz que tu está ouvindo, querido. Se alimente da presença de Deus. Se alimente do Espírito Santo de Deus. Se alimente daquilo que vai te fazer prosperar. Ele é Deus de milagres. E aí, ele vai e espera. Qual é o nosso problema? Não termos paciência. Talvez a pior prova para algumas pessoas nesta noite aqui que são ansiosas, como eu, que a palavra é para mim também, amém, irmãos? É a prova do tempo. Às vezes a gente não consegue esperar o tempo de Deus. Ontem Deus rasgou comigo, irmãos. Eu fui pregar uma igreja em Londres. Aí o Léo falou, eu pensei que era Londres. Em Longe Iguaçu. Lá em Cerâmica, Ieque Cerâmica. Uma bênção a igreja, mas é longe para chuchu. E eu já tinha marcado essa agenda há muito tempo e esqueci. Marcamos o filme Paulo aqui na igreja. E eu tinha que ir para lá. Eu ainda pensei assim, eu vou falar com a irmã que não vai dar para eu ir, porque tem uma atividade na igreja. Sabe quando teu coração assim, não vai, né? Manda um representante, manda alguém, dá uma desculpa, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou, Jesus, eu vou, porque eu falei, é compromisso, a gente tem que ser assim, sim, não, né? Fui com o meu coração apertadinho, ainda falei assim, vai dar tempo de eu voltar, porque a programação é 18 horas, com certeza. Se eu fiz 6, 7, 8, está acabando, eu ainda chego aqui e pego o final do filme. Irmãos, fui cedo para lá, chegou lá eu e André, 6h30. 6h30 já era para o culto ter começado, nada do culto começar. O pessoal do som é sempre uma bênção na vida da igreja, né? Menina dava umas microfonias e o som não ficava bom. Eu sei que o culto foi começar lá para 7 e pouco. Aí Jesus tem misericórdia. E aí chama a igreja tal para se apresentar. Chama a igreja tal para se apresentar. Chama a igreja tal para se apresentar. 8:50 que eu fui pregar. Eu falei, ai meu Deus, eu perdi o filme. Aí é excelente você pregar em igreja de fora. Irmãos, como é bom você pregar em igreja de fora. Você fala, o pessoal, aleluia! Né? O pessoal vibra com o pregador de fora. Eu só falava amém, o pessoal já está falando em línguas. Glória, que benção. Fiz a pregação, foi uma bênção, Deus fluiu. Na hora do cântico final, Deus foi fluindo. O culto foi todo maravilhoso. Uma bênção. Quando eu entreguei o microfone, veio uma irmã, subiu no altar. Irmãos, pensa em Deus rasgar para você. Deus rasgou para mim. E sabe qual é o problema? A gente não espera o tempo de Deus. Mas eu quero dizer para você que mesmo a gente sendo impaciente, mesmo a gente fazendo o que Deus não mandou fazer, Ele disse, eu tenho misericórdia. Pode deixar que naquele lugar lá, vai ser uma corda de 2 nós. Há uma profecia para esse lugar, amém, irmãos? E eu entendi que uma corda de 2 nós é porque é difícil desfazer, não é isso? Falou assim, aquele lugar lá tem sido a sua preocupação, mas lá
eu estou dando uma corda de 2 nós. Essa bênção não foi só para mim. Quem está entendendo pode aplaudir ao Senhor. Ele vai se derramar neste lugar. Falei, Senhor, ninguém sabe nem onde é Padre Miguel aqui. O pessoal nem me conhecia lá, irmãos. Eles não sabem nem o que é Quadrangular Parque. Eu falei, Jesus, muito obrigada. Porque às vezes Deus te leva para tão distante, né? Para um reino tão distante, para Ele falar com você. Eu entendi que eu fui para aquele lugar ontem. Eu pensei que era para eu levar uma palavra para aquela igreja. Eu levei. Mas eu recebi uma palavra muito maior para esta igreja aqui. Se prepare para viver milagres. Se prepare para ver o agir de Deus. Se prepare para provar o sobrenatural. Porque Ele move aqui neste lugar. E aí, querido, Josué esperou o tempo certo. Ele deu uma volta. Ainda não era hora de gritar. Ele deu a segunda volta, ainda não era a hora. Era a terceira. E às vezes você fala assim, eu estou indo tanto tempo na igreja. Eu estou indo, eu estou rodeando. Eu vou, mas nada acontece. Espere o tempo do Senhor. Eu quero te dizer que Deus está falando que você vai bradar sobre a sua vitória. Você vai bradar sobre o seu milagre. E na 7ª volta... Aí Deus fala com Josué, agora manda o povo gritar, manda as cornetas tocarem. E o povo começou a glorificar a Deus. E na 7ª vez, as muralhas começaram a ruir, as muralhas começaram a cair, e eles começaram a enxergar a promessa de Deus. Eu quero te dizer nesta noite que as muralhas estão começando a cair. Porque quando uma palavra vem, querido, é porque Deus está testificando na sua vida. Você vai começar a enxergar a promessa. O que está do outro lado é teu e não vai ter muralha que vai impedir de você alcançar. Seja nas finanças, seja no relacionamento, na vida sentimental, seja na sua prosperidade, seja lá no ambiente de trabalho, seja na família, na vizinhança, Deus está dizendo que Ele vai fazer acontecer. Agora preste atenção, foram 6 voltas calados. Na 7ª, Deus mandou bradar. Olha o que Ele está falando para você nesta noite. Fica quieto, planeja quieto. Rodeia aquilo que você quer quieto. Você quer um carro, vai lá na agência, olha para ele e fala, Senhor, é esse aqui que eu quero. Coloca a mão nele. Você quer uma casa, vai lá em frente onde é e fala, Senhor, é essa aqui, é esse apartamento aqui. Sabe qual é o nosso problema? A gente não tem atitudes que chamam a atenção de Deus para nós. Deus quer atitude. Eu passava em frente a uma escola, eu botava a mão no muro da escola e falava, um dia eu vou estar lá naquele lugar. Era o que eu queria naquele momento, era o meu sonho. E Deus realizou. Eu tive um filho. E eu pensei que eu nunca mais ia ter outro. Tive uma gravidez tubária. Em 2006, fiquei só com um lado. E eu falei, Senhor, eu coloquei o nome do meu primeiro filho de Isaac. Entendi. É porque eu vou ter só um filho, como Sara. Só teve Isaac. E eu já tinha feito tratamento, eu já tinha feito tanto tratamento. André fez uma cirurgia, a gente no tratamento. Um dia eu fui no monte, quando eu desisti, quando eu achei que não era mais possível, eu já estava com 36 anos, eu falei assim, agora eu não quero mais não. E eu fui no monte para orar por algo específico. Quando eu estava lá no monte, um varão virou para mim e falou assim, olha o menino correndo aí do teu lado. Deus ainda fala, irmãos. Olha o menino correndo aí do teu lado. Naquele dia eu tomei um susto. E quando eu fiz tanto tratamento, aí eu tinha um problema chamado endometriose, que era o problema que impedia, né? E eu... Não, Fabiane, não pega essa bênção não, amada. Isso não é para você. Essa é a parte da palavra que não é para você, Fabiane. 4 já é de Deus. O Wellington que está pegando a bênção ali. Ô, glória! E aí, falei, Senhor,
Eu tomando remédio, porque endometriose você faz um tratamento meu, era tomar sem parada. E um remédio me fez muito mal, irmãos, muito mal. E aí, quando eu fui trocar a medicação, comecei a sentir umas coisas estranhas, mas eu não desconfiei porque eu não menstruava. E aí eu vou ao médico, né? E aí pede o teste de gravidez. É impossível, porque eu já tomei hormônio. Eu já tomei aquele remédio que é indutor à ovulação. Eu já fiz coito programado. Eu já tomei injeção. A médica falou para mim, agora só uma inseminação, porque você só ovula do lado que você não tem mais a trompa. Você ovula só do lado esquerdo, você não tem trompa para captar. A gente tem que pegar do lado direito, fazer. Aí eu falei, Senhor, o primeiro foi de graça. O segundo eu não vou pagar. Mas quando é necessário a gente faz, né? Mas eu falei, não, Senhor, está nas tuas mãos. E quando veio essa situação, e aí eu fiz o teste, né? Eu falei, não, mas não vai dar nada, né? E o André que pegou o teste, aí o André veio assim... Você já conhece a risada dele? Eu o que ele? Eu falei assim, sabe quando você não acredita? Você fala assim, meu Deus, Deus só estava me ensinando, querido, que o controle das coisas não estão na minha mão. Não é momento que eu quero. Tá aí o Nicolas correndo aí, ó, para honra e glória do Senhor. Uma bênção, né, irmão? Corre, não dormi à noite, me deu muito trabalho. Deus falou assim, você não pediu o segundo? Toma! Desse jeitinho. Falei, Senhor, entendi porque o Senhor mandou o segundo. Porque se o segundo vem primeiro, eu não faço mais graça. Mas Deus, querido, é no tempo dele. É no tempo de Deus. E a gente tem que entender. Tá ali o Hélito pegando a benção. A gente tem que entender a prova do tempo. E ali, ó, o momento era só de marchar. Marchar. E teve a hora que era para gritar. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Comece a marchar, querido. Vamos fazer um ato profético. Comece a marchar aí no seu lugar. Comece a marchar.